Oremos. Pai Celeste, esse é o momento em que tua igreja vai ser alimentada pela tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, pedimos graça do Senhor, pedimos sabedoria, Pai. Pedimos, Senhor, que a tua palavra encontre em nós um lugar adequado para Amém. criar raízes, crescer, frutificar e assim a gente glorificar o teu santo nome, Senhor. Que tudo que a tua palavra, Pai amado, puder fazer de transformação no nosso ser, Senhor, ela encontre lugar, que não haja resistência, Senhor, e para isso só o poder do Senhor, do teu Espírito sobre nós, guia nossas mentes, nossos corações para receber e dar testemunho dessas mudanças, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, meus irmãos, como o Mateus falou de manhã, que texto complicado, né? Esse texto, um texto que toca em alguns aspectos doloridos da igreja, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, e falar sobre separação, divórcio, como que a gente lida com essa realidade dentro da igreja, é algo muito dolorido. Para muitas igrejas é algo até humilhante, constrangedor, mas a gente tem que entender melhor o que esse texto quer falar pra gente, né? Mateus hoje falou bem, assim, um negócio extenso, profundo, edificante. Eu não quero refazer a pregação dele aqui não, mas eu quero dar alguns outros aspectos práticos para nossa vida. E se o texto está falando sobre o divórcio, queria que a gente pensasse assim hoje, né? Quais foram as separações, os divórcios dos famosos mais chocantes de 2024? Porque todo ano tem um rol das separações, né? Dos famosos aí que choca a gente, né? Quem lembra aí da separação da Isa, a cantora Isa, né? Com o jogador de futebol. E pegou conversas no celular, ela grávida, e aí deu aquela polêmica toda. Traiu, não traiu, foi só conversas. Tá separada. A famosa Débora Seco falava em todos os programas da vida sexual dela abertamente, que era uma ótima vida sexual, relação aberta, que deveria lidar com os problemas do casamento só a dois, um casamento fechado, também não resolveu, né? Aquele rapaz que estava no Big Brother e aí flertou com uma outra pessoa, ele saiu do Big Brother e nem sabia que a mulher já tinha, ó, dado pinote nele. Tal de Lucas Buda. Eu não assisto Big Brother, mas a gente abre qualquer página, tá lá estampada a notícia, né? A atriz Sophie Charlotte agora já tá namorando o outro da novela lá, né? O Xamã. O povo é assim, ó, troca de roupa, né? Troca de pessoa como quem troca de roupa. Graciane Barbosa e Belo, gente. Essa aí não podia faltar, né? Essa chocou, não chocou a gente? Nossa, velho. Eu fiquei. O Belo, cantor Belo com a Graciane, separou. O Belo faz um monte de música romântica, gente. E aí é o que a gente vê, um artista que faz músicas românticas. Um artista que faz músicas românticas não conseguiu lidar com seu casamento. E sua esposa. Lembrou? Graciane Barbosa, aquela monumento de mulher. Não é? Pegou o personal trainer. E agora ele tá participando de outro. Pode participar da pregação, tá bom? E hoje ele tá participando de outro reality show, né? O Amante. E tá fazendo polêmica lá. Gente, eu ainda não superei o divórcio da Sandy, tá bom? Mas não é, gente. Não chocou o divórcio da Sandy? Olha, nossa visitante nem sabia quem. A Sandy? Ah, tá mais de ano já. Isso foi ano passado. Sério, gente. Então, assim, a gente lida com separações o tempo todo, tá aí estampado na mídia. E as pessoas, como o da Sandy, que foi o que mais me chocou, por, por a Sandy, gente. Ela faz aniversário no mesmo mês que eu. A gente é do mesmo mês, inclusive, de nascimento, entendeu? Então eu olho assim, a vida da Sandy, pô, olha só o que que é uma pessoa bem-sucedida e tal, aos 41 anos, como eu tenho, não sei o quê, o casamento. A gente viu a Sandy crescendo, eu vi, né? A Sandy crescendo, compondo, florescendo, vida adulta, virando mãe. E aí separou, foi na mídia falar que foi uma separação madura, consensual e não sei o que eles se prepararam para isso, como se isso fosse a coisa mais bonita do mundo. O mundo olha para essa situação de o fim de um casamento como se isso fosse a solução de todos os problemas. E as pessoas deveriam ficar felizes porque estão dando uma nova caminhada na vida.
Quem vai se lembrar do divórcio do século? Quem lembra aí? Divórcio do século. Esse eu não tinha pensado. Brad Pitt e Angelina Jolie. Mas esse não foi o do século. O do século foi Príncipe Charles e Princesa Diana. Entendeu? E por que o divórcio do século? Gente, Príncipe Charles, ele era o primeiro na linha sucessória para a coroa britânica, né? Então, quando a Rainha Elizabeth morresse, demorou muito, né? Agora a gente está vendo aí os desdobramentos disso. Mas ele ia assumir o trono de uma grande nação e mais do que ser um monarca, ele seria o chefe da igreja. E como alguém, chefe da igreja, ia ser uma pessoa envolvida em escândalo sexual com o fim de um matrimônio e o fim da sua vida moral pública, né? Porque foi esse o grande escândalo. E aí, quem não sabe muito bem como é que foi isso, assiste lá a série The Crown, maravilhosa série. Fala a história da coroa britânica, desde quando a Rainha Elizabeth assumiu quando era jovem, até no final da vida dela. E a igreja teve que lidar com isso. Ela reuniu o clero, né, os bispos da igreja, e expôs a situação. Ele é um monarca por direito, ele já não convive mais com a sua esposa, e aí a igreja tem que lidar, porque ele tem que tocar a vida dele, ele tem que assumir o trono. Como é que vai ser isso? Como que a igreja vai lidar com isso? Então, a igreja na Inglaterra reuniu, a igreja anglicana, né? Ou nós somos anglicanos também. Então a igreja reuniu para lidar com isso. Sabe como que eles resolveram? Ah, o príncipe vai fazer uma confissão, ele vai se confessar, vai receber absolvição, pecado perdoado, vida nova que segue, novo casamento. Simples, né? Para os monarcas, para os grandes, parece uma vida de cinema. Mas a vida real não é assim. O N.T. Wright, que é um grande escritor, a gente gosta muito de citar ele nas pregações, um estudioso, e ele foi um bispo da igreja anglicana, hoje ele está mais para a vida acadêmica, é vivo ainda, mas hoje ele está mais na vida acadêmica. Ele falou que nessa época os jornalistas viviam incomodando o clero da igreja, perguntando o que a igreja acha do divórcio. Por quê? Porque tinha essa questão do príncipe Charles. E então eles iam falar assim: ah, então quer dizer que você pensa isso do príncipe. Porque eles estavam querendo pegar a igreja numa armadilha. Como que a igreja vê isso e tal, mas como que a igreja vai lidar com o caso do monarca? Bom, o que Jesus estava experimentando era mais ou menos isso. Jesus estava tendo uma conversa com os saduceus, fariseus, os grandes doutores da lei, falando sobre o divórcio, o que Jesus acha disso. E na verdade eles queriam pegar Jesus numa situação ruim, com as calças curtas, na verdade, né? E a verdade é que o divórcio sempre existiu, vai continuar existindo. A gente vai ter que lidar com isso até a volta de Jesus, mas faz parte do mundo como ele é hoje. E Jesus imbuiu os seus discípulos, a sua igreja, para lidar com o mundo do jeito que ele é hoje. Né? Numa oração, Jesus fala assim: eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre do mal. A nossa fé não é uma fé escapista, que quando você vem servir a Jesus, você está livre dos problemas. Pelo contrário, Jesus mostra que existem problemas, que a gente vai ter que lidar com eles, mas a nossa forma de ver o mundo, ver os problemas da vida, são totalmente diferentes do que o mundo vai fazer. Tá bom? E aí eu queria só pincelar um grande problema que a gente teve a nível global de 2020 até 2022, que foi a grande pandemia. Antes da pandemia, olha só o que o Instituto, deixa eu ver aqui, tem um nome aqui, Enatoriado, é uma plataforma que reúne dados dos cartórios no Brasil. Ele fez um estudo e falou assim: ó, o número de divórcios no Brasil foi afetado pela pandemia da Covid-19 de diversas formas. 2020, o número de divórcios caiu 13,6%. Então, 2020 caiu o número de divórcios em relação ao ano anterior. 331 mil divórcios concedidos. Então, olha só, se caiu, olha o tamanho do número: 331 mil divórcios. Isso é diminuído, né? Então, os divórcios judiciais caíram 17%, enquanto os extrajudiciais aumentaram 1,1%. Então, esse foi o começo da pandemia. As pessoas não tinham o que fazer, deu aquele lockdown, lembra? Todo mundo de surpresa, não podia nem ir trabalhar, não podia um monte de coisa. Inclusive, o cartório estava fechado, talvez por isso que diminuiu, né? 2021, o número de divórcio bateu o recorde, com 80.573 divórcios, um aumento de 4% em relação a 2020.
2022, o número de divórcios caiu com 68,703 divórcios de janeiro a novembro. Então a gente deu uma retraída. Mas acontece que a pandemia expôs uma fragilidade enorme da humanidade. Isso não é da igreja, é do ser humano. Relações pessoais, relações humanas são complicadas e o casamento é o ápice da intimidade de uma relação, uma interação humana. O casamento, ele reúne tudo que um outro ser humano pode conviver com uma outra pessoa. Então, se a gente vai falar de relações humanas, o casamento expõe a maior intimidade que existe entre duas pessoas. E agora a gente vai ter que lidar com outras questões relacionadas a isso. Bom, algumas coisas sobre esse tema eram um tabu para a geração passada, tá bom? Então, tem uma pessoa divorciada na igreja, acho que na época dos pais do, do Marcos aqui, era um escândalo enorme, não poderia. A pessoa não poderia comungar, a pessoa não poderia assumir cargo, não poderia falar no microfone, não poderia um monte de coisas. Para minha geração, isso já é um ponto pacífico. A gente agora está tendo que lidar com casamento, coisas impensáveis para a geração passada. O que, que é agora? Divórcio do casamento homoafetivo. Não é nem o casamento, é o divórcio do casamento homoafetivo. Da união afetiva, não é nem falar casamento. A próxima geração vai ter que lidar com coisas que a gente não lida hoje. E talvez seja o divórcio da polifamília. Família do poliamor, onde tem várias pessoas comungando dentro de uma mesma relação. E daí a humanidade vai extrapolando a maneira de pecar e a maneira de lidar com isso. Como que a gente lida com essa realidade à luz da Bíblia? Sem trazer problemas que outras gerações sofreram, que é o peso do pecado, a humilhação, o desgaste nas relações pessoais. A leitura desse evangelho hoje, perdão, à medida que os anos vão aumentando, vão se acumulando os motivos cada vez mais diferentes para se justificar uma separação. Motivos impensáveis, como eu falei aqui, mas motivos banais. Cada vez mais as pessoas estão separando porque tem aquela moça que fala da aula de português, separou por quê? Vocês lembram agora? Que é outra separação, a Cíntia, né? Porque pensam diferente, falou isso. Na verdade, é o que se circula na mídia aí, né? É que o marido queria ter filhos e ela não, então separam. Acabaram separando. Não é por falta de dinheiro, porque é uma família muito rica, ele é político, alguma coisa assim. É uma família que não passa privação financeira. Dinheiro não é um problema para essa família crescer, ter filhos. Mas a gente vai vendo outras situações onde as pessoas vão acumulando desculpas pessoais, individuais, egoístas, para encerrar uma relação que, do ponto de vista das palavras de Jesus, é sagrada. Tá bom? E a gente vai ter que lidar com isso. Sobra despreparo de líderes, sobra abordagem ultrajante, situações vexatórias, desconcertantes, péssimos conselhos, péssimas abordagens. Nas gerações passadas, assumiam que a pessoa deveria manter o casamento a qualquer custo, mesmo correndo risco de vida, fica até morrer. A minha bisavó falava isso para minha avó, e a gente vê que as irmãs da minha avó todas sofreram consequências terríveis de um casamento opressor, de pessoas que oprimiam, batiam, traíam, levavam doença para dentro de casa, e ela tinha que aceitar isso. Olhando para o texto, muitas vezes casamento arranjado, né? Então, assim, a gente está num mundo problemático, a gente tem que lidar com isso. E afinal de contas, pode ou não pode? Tá certo ou não tá certo divorciar? Eu queria primeiro falar com vocês, antes da gente decidir isso, é que a gente vai abordar três aspectos desse texto que a gente leu hoje. O primeiro é o que todo mundo fala desse texto. A segunda coisa é o que ninguém fala desse texto. E a terceira coisa que eu quero falar é o que a gente precisa entender a fundo nesse texto aqui. Porque é muito fácil a gente escutar de púlpito, não pode, é pecado. E a gente não sabe a opressão que uma das partes está passando lá do outro lado. E eu não sou favorável disso não, tá? Eu acho que, dependendo da situação, risco de vida, não tem conserto da outra parte, não quer mudança, tem que separar mesmo. Porque o casamento não é só um papel que a gente assina para carimbar o destino da nossa vida pro resto da vida. O casamento é um compromisso de vida e morte, é uma aliança. Casamento não é contrato, matrimônio não é contrato, é uma aliança de vida e morte. E quando um não quer levar
adiante o seu compromisso de zelar e cuidar, a gente tem problemas, tá bom? Então, para começar isso, o evangelista Marcos narra como Jesus ensina os discípulos, ou seja, a gente está num momento de discipulado, tá bom? Tanto é que o texto fala que, num primeiro momento, Jesus está falando com os fariseus, e aí eles vão para casa. Então, no momento privado, Jesus continua a história, porque os discípulos perguntaram sobre o assunto. E aí Jesus aprofunda para os seus discípulos isso. E tem uma coisa importante, gente, já faz 3 domingos que os ensinamentos de Jesus na Epístola de Marcos, como a gente tem feito a leitura domingo a domingo de forma sequencial, toca na figura das crianças. Jesus está chamando para a gente atenção sobre crianças, aspectos de pessoas vulneráveis, como são as crianças. E olha, a gente está numa oportunidade maravilhosa. Essa semana tem Dia das Crianças. Então, o nosso olhar deve ser um olhar mais atento, de revista, de como nós temos tido atitude a partir dos pequenos, tendo em vista que que estamos próximos desse Dia das Crianças e que a atenção de Jesus olha para as crianças, trazendo uma importância da atitude da igreja, dos discípulos e de como o reino de Deus é revelado através dessa relação, tá bom? E eu quero começar falando, ó, o que todo mundo fala do texto. E o que todo mundo fala do texto é sobre a questão do divórcio, né? Então, os fariseus estavam querendo pegar Jesus numa armadilha, porque a partir do que Jesus fizessem, eles iam denunciar para as autoridades o que Jesus estava falando para tentar matar Jesus, tá bom? Então, Jesus está numa sinuca de bico ali. Mas Jesus ele vem ensinando os seus discípulos, então trata-se de discipulado, que todo mundo está falando sobre texto é sobre isso, né? E toca numa questão de matrimônio. E aí Jesus, ao falar do matrimônio, pergunta para os sábios da lei: o que que a lei fala sobre isso? Se vocês estão olhando para a questão do patrimônio do ponto de vista jurídico, mais assim, sagrado jurídico, né? O que que a lei do Moisés fala? A lei de Moisés fala isso. O homem pode ir lá e dar carta de repúdio para sua mulher. Esse é um texto que está em Deuteronômio capítulo 24 e vai falar que um homem pode achar algo que ele não gosta numa mulher e simplesmente ele vai repudiar ela, ou seja, mandar ela embora, escrevendo uma carta de repúdio, falando de divórcio, né? Concedendo a essa mulher uma oportunidade para ela retomar sua vida e casar de novo. Ela poderia casar a partir dessa carta de divórcio. E aí, se esse outro também repudiasse dela ou morresse, o primeiro não poderia mais casar com ela. Uma vez, gente, eu estava num banco lá no meu trabalho, conversando com um colega, e ele fez uma abordagem para mim o seguinte: olha, eu não gosto muito da fé cristã porque a Bíblia é muito machista. E eu, por que que a Bíblia é machista? Ah, porque tem textos lá que oprimem a mulher. Por exemplo, a mulher, quando está no ciclo menstrual, ela se torna impura. Ela não deveria ser tocada. Um pouquinho marginaliza a mulher. E eu falo assim, o fato é esse. A Bíblia fala que nesse período do sangramento a mulher ela não deveria ser tocada porque está impura. Mas a narrativa não é essa. A narrativa é Deus está preservando mulheres que durante esse período da vida ela não deveria ser incomodada pelos homens, inclusive impura cerimonialmente, ou seja, para ir prestar o culto, o sacrifício, ela não poderia. Entendeu? Então, poupa a mulher de ter que ir lá mexer com bicho para poder sacrificar. Na verdade, Deus está valorizando as mulheres. E, gente, na leitura bíblica, narrativa bíblica, Deus está sempre com um olhar atento sobre as mulheres. É a partir do ventre de uma mulher que vai vir o Salvador. A promessa é a partir de uma mulher que entra a realeza na família de Abraão, porque Sara significa princesa. E os reis que virão da família de Abraão vêm de uma mãe princesa. A gente vê prostitutas, uma prostituta entrando na família de Jesus, sendo uma das precursoras da linhagem de Jesus. A gente vê uma mulher moabita e outras situações em que mulheres são redimidas na história de Jesus. Esther, né? Eu falei de Ruth, tem Esther, Maria. Então, sempre a gente vai olhar a Bíblia, apesar do contexto histórico e social, e a verdade é que mulheres naquela sociedade, daquela época, não tinham vez em qualquer sociedade. Mas no povo da história bíblica ainda tinham algo a mais que os outros povos não viam, tá bom? Então não aceita isso que a nossa fé é uma fé machista e tal. Ela está num contexto de sociedade patriarcal, isso é um fato. E nesse fato é que a lei foi prevista para esse tipo de sociedade, em que um homem dominava todas as coisas ao seu redor e ele tinha propriedades e deveria zelar da sua propriedade.
E a mulher era mais uma propriedade do homem. Mulher não era uma pessoa herdeira. Não era como hoje a gente vê assim uma relação de dignidade, de direitos. Pelo contrário, era só uma propriedade. Se ela não servisse aos propósitos do homem, rua, passa que eu quero outra. Beleza? Olha só. O matrimônio, ele não foi concebido pela lei de Moisés. E aí o ensinamento de Jesus para os discípulos é: vamos olhar no tempo de perfeição. O que acontece antes do pecado? Na teologia a gente tem esse tempo antes do pecado chamado tempo de perfeição. E olha que maravilhoso. A gente pode olhar um Deus revelado num tempo em que as coisas davam tudo certo. Porque Deus criou tudo muito bom. E olha só, nesse tempo que Deus criou tudo muito bom, Gênesis 2 tem uma parte que Deus fala a primeira vez: calma aí, tem uma coisa que não é boa. E o que não é bom? Que o homem esteja só. Então ele faz a mulher da costela do homem. E esse ato de Deus fazer da costela do homem, aí o pessoal fala, né? Não, é porque é do lado, não é do pescoço, não é da cabeça. Não, gente, fazer da costela é porque Deus fez da mesma matéria do homem. Homens e mulheres são iguais diante de Deus, até biologicamente. A matéria é a mesma. A mulher não foi feita de um material inferior do homem. Foi a mesma matéria. Então, o Deus que formou o ser humano do barro pegou essa mesma matéria que recebeu o sopro divino nas mãos de Deus e formou a mulher, para que essa diversidade do ser humano fosse contemplada e celebrada na unidade do matrimônio. No tempo de perfeição, homem e mulher eram iguais. E o que o Mateus falou hoje sobre um autor bíblico, concordo plenamente com ele. Existe uma maneira evangélica de ver papéis diferentes que contribuem para essa desigualdade entre homens e mulheres. E eu não acho muito saudável isso, porque traz opressão, como a gente viu, e a gente vê o tempo todo, principalmente no mundo evangélico, né? Homens nesse papel heterotop, assim, né? Eu sou o homem, o dono da casa, eu tenho que proteger, eu tenho que isso. E quando a gente vai ver dentro da família mesmo, na verdade, a mulher está sendo oprimida por um homem que quer ser o dono de todas as coisas e a mulher tem que servir a todos os seus propósitos, tá bom? Então não se concebe uma mulher ganhar mais do que um homem, não se concebe uma mulher exercer uma vontade diferente do homem, ela tem que estar submissa o tempo todo. E esse tema da submissão é o tema da criação, tá bom? O tema da criação, porque tudo estava submisso ao Senhor Deus para servir. E o homem está submisso a Deus para servir toda a sua criação. O apóstolo Paulo vai falar sobre a família lá em Efésios capítulo 6, né? Mas antes de começar, a mulher, sejam submissas aos seus maridos. Ele começa assim: portanto, sujeitai-vos uns aos outros. Sujeição é o modo pelo qual Deus restaura a perfeição da sua criação no ser humano. A gente é chamado para servir e continuar esse trabalho de humildade, tá? Tanto é que nos últimos domingos a gente pregou falando sobre maior é aquele que se faz menor. Maior é aquele que serve. Maior é aquele que se entrega. Não é assim que a fé cristã fala pra gente? Portanto, no tempo de perfeição, o matrimônio foi contraído para celebrar a unidade da diversidade. Deus tinha em mente, gente, unidade, união, propósitos, quando ele concebeu o matrimônio. E acontece que no Gênesis 3, onde a coisa descamba totalmente, o homem peca, entra o pecado no mundo, e as consequências do pecado é que a mulher agora está submissa a um homem de coração caído. E o homem de coração caído, ele começa a se tornar um homem petrificado, coração duro, distante do Senhor. Um homem que não ama mais a mulher como seu igual, mas ele agora inferioriza a mulher. Ele rebaixa a mulher como ele fazia com os animais. O nome da mulher Eva é dado depois do pecado, gente, depois da queda. Por que ele fez isso? Porque ele deu nome aos animais. A mulher agora só serve para parir, para servir aos propósitos do homem. É isso que o autor de Gênesis tem em mente, declarando para a gente o que aconteceu com o pecado. A relação que antes era de sujeição mútua, homens e mulheres se unindo para servir uns aos outros, agora passa a ser de dominação. Porque Deus descreve isso. A partir do pecado fala assim, mulher, você vai tentar dominar o homem, mas ele te dominará. Não é que Deus está jogando uma praga, é que Deus está descrevendo o estado em que o homem se encontra a partir daí. Relações de dominação, um tentando dominar o outro. E aí é onde surge todo esse panorama que envolve a humanidade de hoje. O matrimônio sagrado passa a ser guiado como um patrimônio. O que era união, agora se passa a partir do valor
do que pode se explorar em cima do outro. Patrimônio não é a ideia de Deus no começo para a união dos seres humanos. Então, por isso que a gente olha para o casamento como sendo algo sagrado, algo que tem que ser trabalhado das duas partes, uma entrega é, total de vida e morte, porque quando Deus criou homem e mulher e fala que eles estavam nus e não sentiam vergonha um do outro, não é só que eles estavam despidos, estavam sem roupas, é porque eles conseguiam ver o outro inteiramente. Os olhos deles reconheciam quem o outro era. E antes do pecado, o homem só conhecia a vontade de Deus. Jesus está olhando para os seus discípulos e ensinando para eles: olha como era a vontade de Deus naquele tempo em que tudo era perfeito. Não é a partir de uma lei que tem que lidar com um mundo quebrado, com pessoas quebradas, com pessoas falhas, amaldiçoadas e condenadas pelo pecado. E isso são contornos que Deus vai concedendo para o ser humano para lidar com essas situações ruins. O divórcio foi dado para preservar a integridade de uma pessoa mais fraca. Imagina se não tivesse divórcio, como que os homens lidariam com a insatisfação de uma mulher? Matando. Os homens daquela época só conheciam morte, sacrifício. Tá bom? Então, uma sociedade mais antiga, mais arcaica, era minha posse não servia, matava. E é por isso que a gente vê tantas leis falando sobre não pode matar um escravo de qualquer forma, não pode matar um animal. Sabe, assim, Deus preserva as relações pessoais, comerciais e de matrimônio. Isso é muito importante a gente poder observar, porque toda vez que a gente vai ter que lidar com alguns problemas, a gente tem que olhar para a vontade de Deus. Para além do que a lei foi estabelecida para lidar com contornos, tá bom? Então a gente precisa escolher a vontade de Deus sempre. Quando ele estabeleceu as coisas, lá no começo era diferente de quando Moisés escreveu aquela lei. Quando Deus escolhe a nação de Israel para ser o seu protótipo da nova humanidade, ele expressa a sua lei no caráter. O seu caráter na lei de Moisés, para que o seu povo pudesse expressar para o mundo como que Deus lida com os nossos problemas, como que Deus lida com as nossas imperfeições e como é possível, mesmo a gente sendo um povo, pessoas pecaminosas, pessoas que são cheias de falhas, imperfeições, pessoas traiçoeiras, pessoas mentirosas, mesmo assim é possível se relacionar com um Deus santo e poderoso, porque Ele provê os meios para isso. E aí a gente começa a entender agora o que Jesus está falando, em que dimensão. A dimensão em que pessoas se relacionam intimamente, o mais profundo relacionamento humano tem problemas, e a gente tem que olhar para quando Deus criou, qual é a vontade de Deus. E não simplesmente para um ato jurídico, como aqueles sábios da lei estavam querendo lidar com a situação, querendo pegar Jesus, né? E Jesus vai ensinar para os seus discípulos: olha para a vontade de Deus. Não era assim a vontade de Deus no começo. E a gente vai poder entender muitos problemas que a gente lida equivocadamente, muitos problemas que a gente vai lidar dentro da igreja, de relacionamentos, de como o coração endurecido traz separação entre muitos aspectos dos nossos relacionamentos pessoais, relacionamentos com as nossas autoridades dentro da igreja e fora da igreja, com os nossos familiares, colegas de trabalho, pessoas ao nosso redor. Gente, é um coração endurecido, marcado pelo pecado e pela condenação, que causa separação daquilo que Deus tinha em mente, a unidade, tá bom? E o que ninguém fala desse texto? Então, o que todo mundo falou é isso. Patrimônio, o matrimônio é sagrado, Deus criou lá no começo. Existe uma questão que eu não falei aqui, mas eu queria falar sobre o adultério, né? Então, o que Jesus está falando aqui sobre o adultério é que se é lícito fazer o divórcio, por que Jesus está tocando numa questão de adultério? Porque quem estava pedindo divórcio já tinha em mente outra pessoa. Na verdade, ele já queria consumar um adultério e queria usar a lei de Deus para fazer a coisa errada. É isso que Jesus está denunciando, entendeu? Então a gente é capaz. A gente tem essa capacidade de pegar coisas boas que Deus criou, inverter, fazer a coisa errada dizendo que está tudo certo, porque tem uma lei para isso. Jesus está denunciando isso na nossa vida. E o que ninguém fala desse texto, gente, é que esse texto não lida só com questão de divórcio, de pecado sexual, de intimidade de relações pessoais. Esse texto está lidando com questões de como a gente trata os mais vulneráveis. Porque, na verdade, uma mulher que recebia a carta de divórcio, ela estava lascada, de mal a pior, né? A gente poderia usar outros adjetivos aqui para falar que ela estava na penúria, no olho da rua,
sem fazer nada. Como o Matheus falou hoje de manhã, uma mulher hoje ela pode retomar a sua vida, buscar uma profissão, buscar o seu sustento sozinho, mas naquela época não. Aquela mulher estava literalmente abandonada. Uma sentença de morte estava declarada para aquela mulher. E aí Jesus fala algo impensável para aquela época, né? É tanto um adultério, o homem se casar de novo, como uma mulher divorciar do homem. Mas a lei não previa uma mulher divorciar do homem. Tá vendo que Jesus está prevendo coisas que aquela sociedade não previa, como a gente hoje está lidando com coisas que a nossa geração passada não previa, os próximos vão ter que lidar com outras situações. E hoje a gente vê pessoas, mulheres vão lá, dão o divórcio do seu homem, põem para correr por motivos fúteis, outras por motivos justos e legítimos. E a gente tem que saber lidar com toda essa situação. Mas na verdade o que ninguém fala desse texto é que Jesus está num lugar. Essa história está contando algo que já foi relatado na epístola. Esse lugar é o Jordão. Vocês lembram disso? Quem é que estava no Jordão, lá no começo do Evangelho de Marcos? No começo do Evangelho de Marcos. Quem está lá pregando no Jordão, o arrependimento e batizando? João Batista, não é? O que aconteceu com João Batista para ser morto? Denunciou um adultério. O que aconteceu quando João Batista foi condenado? Uma criança estava dançando para o rei Herodes, sensualizando, sexualizando uma criança de 12 anos, uma menina, amando de uma mulher que estava cometendo um adultério. João Batista morreu por causa disso. E agora os doutores da lei estão querendo pegar Jesus nessa situação. No Jordão, falando sobre o divórcio, e Jesus está ampliando o discurso, falando sobre outras coisas, porque na verdade Jesus já anunciou a sua morte algumas vezes. E essa viagem que Jesus está fazendo, ele está indo para Jerusalém, onde ele vai ser morto e crucificado. Essa história tem um propósito de ensinar outras coisas para a gente. É que fazer a vontade de Deus inevitavelmente vai trazer transtornos para a gente. Vai colocar a nossa vida, às vezes, em perigo, porque perturbar os poderes desse mundo que querem a destruição do ser humano, os poderes desse mundo que querem ver pessoas cada vez mais com o coração endurecido, condenado e amaldiçoado pelo pecado, vai querer a nossa derrota, vai querer a nossa ruína, vai querer nos parar, nos frear e até tirar a nossa vida. Os discípulos de Jesus estão vendo que, conforme aquele que anunciou Jesus antes, João Batista, como Jesus vai ser martirizado, vai ser crucificado. E a comunidade que recebeu esse texto aqui já recebeu muitos anos depois que Jesus morreu. Então eles estão vendo e percebendo isso, que olhar para a vontade de Deus é diferente de cumprir um rito jurídico e necessariamente vai colocar a nossa vida em perigo. Não tem tanto a ver com isso pode ou não pode. Não é questão de divórcio pode ou não pode. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Isso tem a ver com a dureza do coração humano. E essa dureza é o pecado que tem instalado no coração de cada um de nós. E como que a dureza do nosso coração causa separação na família, na sociedade, na igreja, entre as pessoas, entre as nações, a dureza do coração humano até dos crentes, dos cristãos. Talvez vocês não tenham percebido, mas aquela guerra da Ucrânia e da Rússia são entre cristãos, diferente da guerra da Palestina, que são entre judeus, são entre muçulmanos. E como que uma guerra entre irmãos cristãos está acontecendo onde pessoas vão lá e matam pessoas da mesma igreja? Por causa da dureza do coração de pessoas que recebem a revelação, mas não vivem a vontade de Deus. Inevitavelmente, o que esse texto está falando para a gente, e o que a gente precisa entender, que é o terceiro passo dessa pregação, é que Jesus está focando na vontade de Deus, e os discípulos estão falhando a todo tempo na história desse evangelho. Eles, mesmo assim, falhando, eles estão aprendendo, porque eles vão ser a comunidade que vai abalar o mundo ao receberem o Espírito Santo no Pentecostes, para daí então viverem a vontade de Deus. É a partir do recebimento do Espírito Santo que traz vida, que revigora a fé e as forças deles, é que eles vão abalar o mundo, para mostrar para o mundo que Deus torna o coração endurecido, escravo do pecado em corações que podem fazer a vontade de Deus, sensíveis à vontade de Deus.
Em seu coração amoroso, Jesus mostra a vontade do Pai para a gente, onde o pecado ainda não reinava no início, onde a gente pode se amparar nos feitos de Deus, na obra do Deus Criador amoroso, que tinha em mente a unidade. E a gente não precisa nem falar assim tanta unidade, quanto isso é importante para a igreja e para o povo de Deus. Começa na família, mas afeta a gente. Quando uma família na igreja passa por divórcio, a igreja sofre também, gente. Os meus pais divorciaram quando eu já era adulto. Na verdade, faltavam 3 meses para eu casar. E aí imagina, né? Eu e a Tati lidando com correria de casamento e aí tendo que lidar com o divórcio dos pais. E assim, a gente supera, a gente é adulto e tudo, né? Mas eu sofri e eu fiquei imaginando na época assim, imagina as crianças que são mais vulneráveis ainda do que aqueles que são repudiados, o tanto que sofrem. E aí a gente não pode simplesmente ficar no discurso, isso pode, isso não pode. Na verdade, a gente tem que olhar para o nosso coração e ver o quanto que a dureza do coração traz prejuízos, transtornos, o tanto que a dureza do coração impede que irmãos possam viver corretamente, servindo uns aos outros, porque enquanto nosso coração está duro, não há perdão, não há reconciliação, não há uma maneira de olhar de forma redimida para o nosso irmão, a partir do que ele pode ser na presença de Deus, na vontade de Deus, em detrimento do que ele já cometeu no passado. É a dureza do coração que faz a ruptura a partir de um coração que precisa ser alcançado por Deus. Precisa ser quebrantado esse coração duro de pedra para ceder à vontade de Deus por meio do Espírito Santo. As mulheres e homens podem receber um coração novo a partir da obra de Jesus, tocados pelo Espírito Santo. O que a gente precisa aprender a fundo nesse texto é sobre Deus, a sua obra de desfazer os efeitos do pecado na vida humana e ser essa comunidade em que vive um tempo de perfeição, não no agora, mas já começando para viver a eternidade, na esperança de que na próxima vida perfeita que a gente vai viver eternamente, a gente já pode alcançar muitas coisas, abrindo mão dessa vida pecaminosa de coração endurecido. Na presença de Jesus, as crianças não são perseguidas. E Jesus foi uma criança perseguida, gente. Jesus, quando nasceu, o rei Herodes quis matar Jesus. Na presença de Jesus, crianças não são sexualizadas. Elas não dançam querendo seduzir outros homens. Na presença de Jesus, as crianças não são desprezadas. Na presença de Jesus, esses pais, né, nesse contexto aqui que Jesus está numa casa, levaram as crianças e, de repente, elas foram impedidas de acessar Jesus. Pelo contrário, o povo de Deus acolhe as crianças, os mais vulneráveis, para servi-los. Mulheres que são abandonadas pelos seus maridos, são também essa parte vulnerável, né, do casamento, o matrimônio, a família, que é a nossa célula máter da sociedade. As pessoas vulneráveis ganham espaço, ganham acolhimento, ganham poder e vigor e um novo coração na presença de Jesus. A gente tem que olhar para esse texto entendendo que Jesus quer falar profundamente. Como nós lidamos com os vulneráveis à nossa volta. Quando um casamento termina, quem está precisando de ajuda? No mundo gospel, recentemente, cantora Heloísa Rosa tem toda aquela situação do marido com pedofilia e tudo. Os grandes líderes da igreja deles foram lá, deram todo o apoio para a família da Heloísa Rosa e seu marido, mas a família da criança que foi abusada não teve a mesma recepção. Isso é danoso para o nosso testemunho como igreja. O que que nós temos feito com as crianças? O que que nós temos feito com as pessoas mais frágeis ao nosso redor? É sobre essa situação que a gente tem que abrir os olhos, deixar Deus, o Espírito Santo tocar o nosso coração, amolecer aquilo que está endurecido pelo pecado. E eu queria terminar com um texto de Hebreus capítulo 3, capítulo 4, versículo 11 e 12. Hebreus capítulo 4, deixa eu ver se é isso. Não, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui só um instante, gente. Esse é o problema da gente não trazer a Bíblia, né? Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13 diz assim:
Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Que o pecado não tenha o poder de endurecer os nossos corações, a fim de afetar até a mais íntima relação que existe entre um homem e uma mulher que foi consagrado como santo lá no templo da perfeição, no Jardim do Éden, onde a vontade de Deus era exercida e vivida. Adão e Eva não conheciam nem o bem nem o mal, eles conheciam a vontade de Deus, e isso era suficiente para um tempo perfeito. Que a vontade de Deus seja a vontade que o nosso coração esteja sensível a receber e viver, zelando uns dos outros no compromisso de serviço mútuo, de cuidado mútuo daqueles que são mais frágeis e mais vulneráveis. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado, Senhor, por esse momento que tua igreja foi edificada pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos confrontar que, por vezes, ó Pai, nosso coração endurecido tem trazido transtornos para a nossa vida, para a vida comunitária, para a vida da igreja, a vida da sociedade, Senhor. E é fato, Pai amado, que tantos problemas, Senhor, de ruptura de relacionamentos são causados, ó Deus, ao nosso redor por causa do pecado que habita o coração humano. Deus, porque nós vivemos nesse tempo que foi amaldiçoado e condenado pelo pecado, Senhor. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que veio ao nosso encontro e nos livra dessa condenação, nos livra dessa escravidão, Senhor, e nos dá um coração novo, Pai. Um coração que pode fazer a tua vontade, Deus. Um coração liberto, um coração sensível à tua voz. Senhor, habita em cada um de nós, Senhor, e traz sobre nós, ó Deus, a certeza de que a tua vontade é o lugar perfeito em que a gente pode tomar as nossas decisões e seguir a nossa vida. Deus, que a gente não precisa de empoderamento, Pai, mas que a gente possa servir como Jesus, se fazendo menor para ser o maior no teu reino, Pai. Cuidando daqueles que são mais vulneráveis, tendo os olhos atentos para aqueles que precisam sempre de cuidados, porque o Senhor já tem cuidado da gente e a gente pode viver essa tua vontade. E assim nós oramos, Senhor, ser com teu povo. Em nome de Jesus, amém.